Fala galera, e aí, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo do nosso canal e eu já quero convidar você a participar conosco dessa série a qual nós estamos fazendo, Uma Vida Extraordinária de Propósito. A ideia dessa série é te levar a você viver uma vida extraordinária e vivendo o propósito que Deus criou você para viver, e você vai, a partir disso, compreender o seu propósito e ser intencional para que você venha viver aquilo que Deus criou você para viver. Se você não é inscrito no nosso canal e está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Se inscreva aí no nosso canal, não vai custar nenhum valor para você, é rápido, não dá um segundo. Ative as notificações no sininho que está aparecendo aí para você não perder nada do que tem sido gerado aqui no nosso canal. Deus abençoe sua vida, compartilhe esse vídeo com muitas outras pessoas para que outras pessoas sejam abençoadas por todo o conteúdo que nós temos gerado aqui no nosso canal. O vídeo de hoje é Tenha Compromisso. Eu quero compartilhar com você hoje sobre uma perspectiva de você olhar para aquilo que Deus ele tem para a sua vida e você entender que você é responsável para você viver o plano de que Deus ele já compartilhou com você. Eu olho para a história de Paulo, quando Jesus ele se encontra com Paulo, quando Deus ele se encontra com Paulo, ele está numa caminhada, ele está na verdade indo para uma determinada cidade, aonde ele está no caminho de Damasco, é o lugar onde ele se encontrou com Deus. Mas Paulo está indo para um ambiente onde ele pede a permissão para que ele viesse de alguma forma repreender os cristãos que ali estariam pregando o evangelho. E ele recebe essa permissão e aí ele vai até esse lugar. Ele vai conjuntamente com outras pessoas para esse lugar para repreender as pessoas que ali estavam pregando o evangelho. E aí durante essa caminhada, quando ele está nesse caminho, ele ouve uma voz e ele pergunta: quem está falando comigo? E aí Deus diz: eu sou o Deus a qual você tem perseguido. E aí ele vê um clarão, ele ouve uma voz e aí prontamente ele entende quem Deus é. Ele vai perder a sua visão por alguns dias, até que ele seja encontrado por Ananias, e aí Ananias revele quem Deus é para ele, e a partir daquilo ele entenda o que ele está sendo chamado para viver, quem Deus é e quem ele é em Deus. Só que Paulo, ao compreender isso, sabe o que Paulo faz? Ele, tempos depois, ele vai para um outro lugar para ele aprender aquilo que ele faria por muitos anos. Ele vai estudar sobre quem Deus é, sobre a história de Deus, ele vai estudar sobre aquilo que ele precisava saber para ele professar, para ele compartilhar e expressar a Deus da melhor forma possível, a ponto das pessoas que olharem para aquilo que ele estava falando, não apenas visse o seu testemunho, mas visse também aquilo que Deus iria compartilhar sobre a história de vida dele. E lá em 1 Coríntios, no capítulo 2, no versículo 4, Paulo ele vai falar: eu não vim a vocês apenas com palavras persuasivas ou de sabedoria, mas eu vim com o poder de Deus para que vocês saibam aquilo que Deus ele quer fazer no meio de vocês. E não para que vocês olhem para mim e pensem que por causa de mim algo está acontecendo. Ele estava descentralizando aquilo que estava acontecendo e ele estava centralizando em Deus. Ele estava tirando dele e falando: olhem para Deus, porque tudo que está vendo é por causa dele. Mas o que isso tem a ver com o tema do nosso vídeo de hoje? Paulo, ele foi totalmente compromissado com aquilo que ele entendeu que ele deveria fazer. Ele sabia o que ele tinha que fazer. Então depois que ele entendeu, ele se compromissou com aquilo que ele havia entendido. Então ele foi e ele estudou sobre quem Deus era, ele estudou sobre a história, estudou sobre o porquê existiam pessoas dispostas a morrer para que o evangelho fosse anunciado a outras pessoas. Então Paulo, quando ele compreendeu quem ele era, compreendeu quem Deus era, o propósito de vida dele, o porquê ele existia e o que ele teria que viver,
ele se compromissou com aquilo que ele deveria fazer. Ele foi compromissado com o seu propósito de vida, compromissado com o que Deus compartilhou a ele. Tem uma frase que diz: acreditar na palavra profética é você respondê-la na prática. Ou seja, muitas coisas talvez Deus tenha compartilhado ao seu coração, muitos planos, muitos objetivos, metas, mas você tem que se compromissar com tudo isso. Você deve ter compromisso com todas essas coisas. Grandes homens, heróis da fé, personagens bíblicos que você for ler, você vai entender e você vai conseguir observar que eles eram compromissados com aquilo que eles entendiam que deviam fazer, compromissados com a fé, compromissados com o tempo com Deus, compromissados com o relacionamento com Deus, compromissados com a sua família, com as pessoas que eles estavam servindo, com o seu povo, com tudo que Deus estava falando para eles. Então Deus dava uma visão e eles tinham compromisso em fazer com que essa visão de alguma forma viesse a se tornar realidade. Seja compromissado com o que Deus já te falou. Talvez Deus ele te falou para você fazer uma faculdade, talvez Deus ele te falou para você servir no ministério, talvez Deus ele tenha te falado para você de alguma forma tomar uma decisão. Tenha compromisso. Tenha compromisso com a sua palavra, tenha compromisso com a palavra que Deus tem compartilhado no seu coração. Tenha compromisso, é o que vai habilitar você viver uma vida extraordinária de propósito. Deus te abençoe poderosamente.